Nando, mas a gente foi para o intervalo e você estava falando, você tocou num assunto, como é que o cristão lida com isso? E qual é o limite? E a gente estava falando aqui o seguinte, que falta investimento, principalmente na proposta de mídia cristã, seja ela qual for, do segmento. Por outro lado, a gente tem a forma que os cristãos, como o Alex disse, vão para a mídia para fazer seus apelos. E aí eu vejo que embola tudo. Por quê? Sabendo dessa necessidade, por exemplo, no nosso programa aqui, a gente não pede dinheiro, nunca pedimos dinheiro no Alerta Geral, já? Está na hora de começar a pedir, eu acho. A grande verdade aqui é que a maioria é voluntária em tudo que a gente faz. Mas nunca pedimos de oferta aqui para o Alerta Geral, precisamos disso. A mídia cristã, ela é conhecida por aqueles líderes que pedem dinheiro. Eles usam, talvez, metade do tempo para fazer coisas boas. Outra metade, eles mesclam ali, entre elas pedir dinheiro. Só que a forma como se pede o dinheiro é tão agressiva que isso marcou. Por isso que fica essas brincadeiras, como disseram do Chico Anísio. É pedir dinheiro, passar sacolinha, passar isso. Só que o cristão, ele tem muito mais para oferecer do que isso. E olha, eu não estou sendo prepotente, mas entre os cristãos o índice de analfabetismo é menor, porque são incentivados à leitura. Até o nível intelectual é Mas maior. a mídia mostra que nós somos ignorantes. Que nós somos burros. Eu tive um professor na faculdade que ele achava que era todo mundo burro. Não, cara, eu vejo assim, vocês ficam calça de tergalzinho para cá, camisa assim, apertadinha, que esse terno que não combina mais, azul, calcinha, aquela coisa toda esquisita, carregando um livro da capa preta e nem olha para ninguém, não entra nem no shopping, que é tudo do diabo. Esse estereótipo pega. Quando o cara vê um crente desse, vê um filme igual você, ele fala que você está afastado, né? Agora não. Olha, hoje a gente estava conversando algo e é interessante. Pode ser no Brasil, é um divisor de águas para a mídia brasileira. O que a gente está vivenciando aqui hoje, Deus deu para o Alex, nós estamos todos envolvidos nisso. Mas o propósito do filme Vingança. Por quê? Porque começamos a tocar em assuntos e tratar assuntos que a mídia não trata, cara. Porque muita gente da mídia está envolvida em corrupção. Começamos a tocar na pedofilia. A gente vê aí o senador Magno Malta, Damares, o Guilherme Shelby lutando contra isso. E tem mais para vir, né, Alex? Mas começamos a tocar em feridas, como você disse, Nando, que a mídia não toca. Agora, nós vamos só tocar. Nós conseguimos proporcionar cura, ajuda à restauração. Por exemplo, esse é o papel da mídia. Você quer ver? Né? A mídia dá muito ibope mostrar furo de reportagem mostrando corrupção. Porque é legal, investigativo, né? Jornalismo investigativo. Aí mostra que o cara conseguiu botar a câmera escondida e mostrou o deputado tal. Isso dá ibope, porque as pessoas querem ver isso. Mas não dá tanto ibope mostrar um trabalho bonito que um deputado fez, que um prefeito fez, que o governador fez. É verdade. Então o que acontece? Na mídia, quando fala de político, só fala da roubalheira. Então as pessoas todas acreditam, então político é tudo bandido. E não é, gente. Tem gente séria demais, tem muito político fazendo coisa bonita. Mas infelizmente, o infeliz do telespectador, quando mostra coisa positiva, ele não quer ver, porque ele quer ver desgraça. Então a mídia dá o que ele quer. O que dá ibope? É o espetáculo. É a desgraça. Então aí as pessoas começam a entender o seguinte, é político? Safado. Política é vagabundo, e não é, cara. É crente, não presta. Tem gente, sim, safado como em todo segmento. Mas tem muita gente séria. Tem muito mais gente séria na política do que as pessoas realmente acreditam que tem. E muito menos vagabundo do que as pessoas acreditam que tem. Mas a mídia, quando vai falar de política, só mostra a roubalheira. Ou seja, uma realidade que aconteceu com a gente, nós definimos o seguinte, ou seja, nós queremos valorizar os princípios. Por isso que mesmo que seja um trabalho, ou seja, um braço, um ministério da Igreja Batista da Lagoinha hoje, que tem que se manter através de sacrifício que for, vai continuar mantendo o padrão de princípios. Sim. Vai a nossa escolha. E aí eu vejo que pode ser a nossa missão e a visão clara do que nós somos como televisão, como jornal, como site, como rádio. É isso que mostra. A gente tem, por exemplo, na rádio, alguns programas, tem o Madrugada com o Carta para Deus, lá com o Daniel, nas madrugadas. O número de participantes é altíssimo, de pessoas que querem participar. De uma forma assim, é um público dele. A gente tem um balaio de manhã que é ligado ao humor. A quantidade de pessoas que... Então a gente tem espaço para isso na mídia, vamos dizer assim. Agora, o que as pessoas precisam entender é, nós temos condições de fazer. O que nos falta é investimento. Porque nós, até mesmo como Igreja Batista Lagoinha, todos nós aqui estamos envolvidos nisso, não pedimos. Já percebeu que nós não temos assim, não é cara de pau, vou dizer isso, mas nós não pedimos nada, a gente não pede, é uma característica até do nosso pastor. Não saber, não é que não sabe pedir,
Porque a gente acredita que a provisão vem de Deus. Só que aí é o seguinte, enquanto a gente não pede, às vezes o telespectador... do empresário, né, que tem que se tocar também, né? Deixar. Às vezes o telespectador, ele assiste outro e ele investe no outro. É verdade. Entenderam? Então nós temos uma proposta, gente, eu acredito na Rede Super, acredito na comunicação que nós temos aqui, e eu sei que o que nós temos feito, com o pouco que nós temos contribuído com a sociedade para salvar muita gente. Nós temos na televisão um programa que combate, de uma certa maneira, bem direta as drogas. O Estado tinha que vir aqui, o governador, Anastasia, o Márcio Lacerda, a Dilma, e investir dinheiro na gente, falar assim, vocês estão me economizando SAMU, vocês estão me economizando aqui em Belo Horizonte, João 23, Odilon Beres, vocês estão me economizando salário de polícia militar, vocês estão me economizando cemitério, porque nós estamos influenciando para as pessoas saírem dessa vida. Nós contribuímos com o Estado muito mais do que as outras mídias que ficam lá, pode matar, pode fazer isso, mostra filme de violência, aquela coisa toda, pode destruir, divórcio. Entende? Pois é, mas o empresário, ele reclama do sequestro que teve da filha dele, mas talvez ele mesmo botou dinheiro no programa que estimulou um bandido a sequestrar a filha dele. Então, assim... Você está falando isso aí, Alex? Eu não lembro se você assistiu um filme com o Nicolas Cage, esqueci como é que chama o filme. E ele, na época, esse filme virou moda no Brasil em sequestro de gerente de banco. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme, falei, isso vai virar moda, porque ensinou. Eles iam para uma cidade, ele, mais 3 pessoas, sequestravam o gerente do banco em casa, até o outro dia para abrir. Não sei se vocês assistiram esse filme. Eu vi. E isso se tornou, assim, uma moda. Começou a acontecer isso no Brasil. Mas dizem, né, que a arte imita a vida ou é a vida que imita a arte? Aí nós, como Rede Super... Eu acho que as duas coisas. Nós temos a condição, sem prepotência nenhuma. É claro que dizem que lá depois do Vale do Silício, nada se cria, tudo se copia. Mas nós temos muitas coisas aqui autênticas, que a gente crê que é Deus que nos dá. Bom, a grande realidade é o seguinte, a nossa televisão, ou seja, esse trabalho que a gente faz com todas as mídias que a gente não vende falsa expectativa. Com certeza. E outra, a gente fala do que vive, né? E é incrível o alcance. Eu não sei se é porque eu não sou um profissional do jornalismo e tal, então, até hoje, mesmo há 11 anos na Rede Super, eu fico impactado com o alcance e até mesmo com o feedback. Por exemplo, você chega numa cidade... Eu fui numa cidade de Minas Gerais, no Poços de Caldas, onde a TV entra a cabo e entra aberta. Eu quase tive que andar de carro de bombeiro. É incrível a participação, né? Por mais, né, dos recursos e o alcance e talvez todo esse problema com patrocinador, o alcance é fantástico. Então isso é que motiva a gente fazer, né? O retorno do telespectador em relação... No caso do Tio Luiz Bonecos, o comportamento da criança, os valores recebidos. Então, isso acaba motivando a gente a fazer melhor. E não tem coisa que traz mais satisfação no coração da gente, a pessoa que você nunca viu na vida, te encontra e fala assim, eu preciso falar com você. Aquele dia, aquele programa, aquela palavra que ele deu, cara, aquilo mudou minha vida. É verdade. Não, a gente tem inúmeros testemunhos. Isso é o que mais... recompensa no nosso coração, né? Mas ainda está pouco, a gente está muito longe. Não, sem dúvida. A gente está muito longe. A gente, quando eu olho a mídia secular, eu olho para a mídia cristã de uma forma geral. Não só nossa, mas a católica, todas as mídias. Eu vejo que a gente está muito atrasado, muito. Precisamos de pessoas que venham com gás novo, precisamos que os investidores entendam o poder disso, que os nossos governantes, como foi falado aqui, realmente invistam nessas mídias cristãs, porque elas sim, elas têm um poder não só de entretenimento, mas também de transformação. E quando você percebe as mídias que levam ao mal, elas têm muito mais recursos. Né? Aí parece que o povo quer mais as coisas do mal, vamos dizer assim. Mas é porque as coisas do bem também são feitas de uma... Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, Novalgina é um remédio muito amargo. Mas tem 2 formas de tomar Novalgina, tem gota e tem comprimido. Em comprimido eu tomo aquele negócio e não sinto nada, mas bota que tem gota, rapaz, que tem amarga. Eu acho que precisamos... Só botar um adoçante. Pois é, mas é mais prático, né? o mesmo efeito. Mas o comprimido ele desce melhor. Eu acho que nós temos que fazer com que a mídia cristã deixe de ser um Novalgina em gota e seja em comprimido. Que ela possa também ter um formato que as pessoas também não sintam a dor, o amargo. Porque às vezes também, por muito tempo, a gente vinha com uma forma muito amarga de poder mostrar o amor de Cristo. E eu acho que tem formas e formas. E você tem que entender o seguinte, televisão, como é que se fala em televisão? Não adianta querer falar em televisão como se fala em rádio.
Não adianta querer falar em rádio como se fala em televisão. Não adianta falar em televisão como se fala em jornal, como se fala em internet. Quer dizer, cada segmento de mídia de comunicação tem a sua forma de se comunicar. Então, não adianta você querer transformar, né? E tem que saber fazer, né, Alex? Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, televisão não é rádio com imagem. Não pode ser. E às vezes tem muita gente. E aí vem, pela falta de recurso, e a gente luta com isso também para não transformar. Desafio. Duas cadeiras, alguém olhando para o outro com imagem. E falando e conversando ali 1 hora, 2 horas. E olha, TV não é barato, TV é caro, tem que ter imagem, tem que ter ação, tem que ter tudo. E aí, isso é a praia do Alex. Mas eu já começo a entrar nesse mundo e perceber, porque as pessoas querem imagem, as pessoas querem assim, dinamismo, as pessoas querem isso. Então é desejo da gente, poxa, fazer um alerta geral na praia, é isso, entende? Que precisa mover a gente. Mas eu creio que a gente está no caminho, porque o sonho, despertar a cabeça, a gente já tem, né? Abrir a mente, ter uma mente aberta, a gente já... Você viu que eu coloquei até um verso aí, vocês leram aí, que diz o seguinte: quem obedece, né, às ordens não sofrerá algum mal, e o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo. Ou seja, a gente vai ver lá no tempo de Paulo. Paulo utilizou com sabedoria recursos que ele tinha na época para poder propagar o evangelho. Quer dizer, o evangelho saiu de Jerusalém e ele fez com que o mundo inteiro da época conhecesse o evangelho. Quando ele foi na Europa, ou seja, na Ásia Menor, já falava com ele que esse cara anda, essa mensagem do caminho, naquela época ele usava essa expressão, já está em toda a Ásia. Ele usava, hoje nós temos aviões, transporte, internet, o que for. Ele naquela época ele usava todo o sistema de transporte que os romanos utilizavam, que eram as estradas e também os navios, e ao mesmo tempo ele usava uma língua, que era uma língua mundial. Você chegou chegou um momento também de usarmos com mais sabedoria isso tudo? Chegou, hein? Nós queremos sempre mais e mais, hein, Alex? Alex, então, que é o mais motivado, quando viaja, vai em alguma televisão lá fora do Brasil, vê aquilo, a gente fica sonhando e fala assim, não, nós vamos levar isso para lá. Nós temos que fazer isso. Nós temos condições de fazer. Porque gente, capacidade e talento existe. Com certeza. A grande diferença é simplesmente... O Alex falou uma coisa interessante. Se com o que a gente tem hoje aqui, entregarem para a gente a estrutura de uma outra emissora aí que seja... Falassem, olha, administra. Ninguém segura a gente. Não tem qualquer primeira emissora, eu acredito, que a gente bateria. Porque a gente tem gente que garra. Tem gente que está agarrado, mas a maioria é gente com garra, que com pouco que tem, consegue fazer. E é o mais difícil. O nosso desafio, nós temos que ser mais criativos, na minha opinião, porque a gente não pode apelar para algumas coisas que o secular apela.